Olá, hoje nós vamos falar sobre o mercado imobiliário em Cuiabá, em Mato Grosso. Está aquecido, apesar da pandemia, sabia? Vamos conversar com o empresário Diego de Souza, que é dono da De Souza Imobiliária. Diogo, né? Diogo, muito obrigada pela sua presença aqui, por ter aceito o nosso convite. A gente sabe que você também está na correria, que nós estamos tentando recuperar tudo que não foi feito durante o ano, né? Mas antes da gente falar desse mercado aquecido, eu queria que você trouxesse para a gente um panorama do que foi 2020 para o mercado imobiliário, né? Quais foram, digamos, os momentos mais difíceis, o que vocês sentiram durante toda essa vivência de pandemia em Cuiabá? Olá, primeiramente agradecer pelo espaço, pela oportunidade, né? O mercado imobiliário teve um reflexo com a pandemia muito favorável, muito positivo, né? Nós sentimos um período entre abril e maio meio que de incerteza do mercado, mas com altas procuras sobre imóveis prontos para morar ou imóvel com uma área maior, como casas com terrenos maiores, teve um movimento e uma procura bem maior nesse período da pandemia, né? Então, a procura aumentou. Muita gente que estava tendo que ficar isolado ou mais confinado em casa, procurando... Tinha muita gente saindo de apartamento para casa, por exemplo? Exatamente. Por exemplo, as famílias começaram a ficar mais dentro do apartamento, crianças brincando, chutando bola dentro do seu apartamento e buscou imóveis de maior metragem para poder ter uma área de lazer para o filho, ficar mais à vontade, até porque não podia mais usar as áreas comuns dos condomínios, né? Isso refletiu bastante. Então, eles procuraram os clientes a ter um espaço maior para seus familiares, né? Então, mesmo assim, nesse momento, abril, maio, aqui em Mato Grosso, o pico foi junho, julho, vocês já sentiram esse movimento de mercado das pessoas tentando se adaptar em lugares maiores, é isso? Exatamente. Um reflexo que foi muito positivo foi a questão das baixas de juros habitacional. E quando o cliente entendeu que estava favorável fazer a compra, e aconteceu do querer vender para comprar um maior, então fomentou o que tinha o crédito aprovado com o que queria vender. Esse que vendia ia para um imóvel maior. E assim gerou-se uma cadeia de procura muito grande. Haja visto que na minha empresa, por exemplo, em julho, nós tivemos 300% de vendas a mais do que a média que nós vendíamos, né? Então, assim, foi um número de vendas muito expressivo, mas nós conseguimos identificar e avaliar isso com o reflexo da taxa de juros baixa, né? Com a procura por um espaço maior. A gente viu aí o governo federal, em especial, atuando, né, no sentido de também ajudar o auxílio emergencial para as famílias que não tinham condições, mas também fazendo esse trabalho na economia de redução de taxa. Você acredita que isso foi fundamental para essa cadeia positiva, digamos? Eu acredito que foram dois movimentos, né? O primeiro movimento foi o do Paulo Guedes fazer a redução da taxa de habitação para a Caixa Econômica. Automaticamente, a Caixa Econômica trouxe os bancos privados para poder equacionar e equilibrar. A redução da taxa Selic foi muito favorável para isso. E, coincidentemente, foi a questão do recurso do Pronamp. Então, muitos investidores que já estavam com uma solidez, já estavam bem sólido financeiramente falando, utilizaram desse recurso do Pronamp para fazer muitas aquisições de imóveis com pagamentos à vista, tendo essa barganha da compra, né? Então, eu acredito que o Pronamp ajudou muito na aquisição de imóveis e para fomentar muito recurso dentro do mercado imobiliário e que veio cascateando, né, automaticamente, né? Eu acho que foi muito positivo, apesar de que maio e abril todo mundo ficou na incerteza, né? Naquela, o que vai ser, o que eu vou fazer, tá tudo paralisado, lockdown. E impressionantemente positivo não só para a minha empresa, como para as construtoras e para as outras imobiliárias também do mercado, né? Que a gente se comunica muito.
A gente tem informação, final do ano está em falta em Mato Grosso ou em Cuiabá, né, que é a capital, maior número de habitantes, materiais de construção. Tem alguns que não se encontra, né, para mostrar o quanto o mercado está aquecido nessa área e afins, né? Há quanto tempo que você trabalha no mercado imobiliário, Diogo? Eu atuo no mercado imobiliário já tem 10 anos e realmente essa é um ponto muito válido, porque eu tenho amigos construtores de unidades de alto padrão, né? E que eles estão fazendo pedidos de material de ferro, cimento, concreto, e está com um prazo de entrega de 30 dias, 60 dias. E além, como aumentou muito a procura, subiu os valores. Então o pessoal já está analisando se compensa dar essa sequência de construção nesse período de dezembro e janeiro, ou se espera fevereiro para dar uma equacionada e ver se vai dar uma equilibrada na questão do material. Mas o impacto que está tendo e o reflexo é que está tendo muita procura. Então tem que colocar na balança. Construo agora para vender em abril ou deixo para construir em fevereiro, março para vender em julho. Então tem que colocar isso na balança. Né? Né? E os preços como é que estão dos imóveis? Eu acredito que os preços estão sendo bem acessíveis, né? São preços justos. Porém, a gente está entrando dentro de uma segmentação que o cliente comprador está muito mais exigente, né? Então ele está exigindo um acabamento, um produto de qualidade melhor e automaticamente ele não está questionando, isso está agregando valor no preço da venda. Então está muito favorável essa aceitação, né? O metro quadrado de Cuiabá deu uma equacionada, entrou dentro do patamar que era permitido aqui. Agora a única coisa que a gente precisa avaliar também é pensando no lado do Minha Casa Minha Vida, que agora é verde e amarelo, né? Que a prefeitura precisa dar uma equacionada junto à Caixa para elevar o limite, o teto, né? Desse ticket médio aqui de Cuiabá, que é de 180 mil hoje, para elevar ele a 200 mil, para poder enquadrar imóveis com uma metragem mais adequada, que senão a tendência vai ser só diminuir as casas para manter esse valor do ticket médio. Para alcançar um número maior de clientes, né? E uma metragem boa da casa, porque se não aumenta o ticket médio de 180 mil do Minha Casa Minha Vida, as construtoras têm que fazer casas que eram antes de 60 metros quadrados, fazer casa de 45 metros, 40 metros quadrados. Então isso aí impacta muito na aquisição dos compradores, né? Quem então tem, por exemplo, dinheiro investido e quer comprar imóvel, ele tem um poder de barganha maior. Vale a pena tentar, por exemplo, pagar à vista? Hoje não só vale a pena, como os economistas estão sugerindo e recomendando, né? Teve um impacto muito grande nos bancos, a gente tem acesso, eu fui ex-bancário, trabalhei no banco, né? E a rentabilidade das cadernetas de poupança, a rentabilidade de ações estão abaixo do que tínhamos historicamente do ano passado para trás. Então está mais rentável você comprar seu imóvel pagando à vista. O aluguel está rentável para o imóvel de moradia, né, para habitação. O do comercial deu uma congelada, mas o de habitação está tendo uma procura muito grande, está tendo uma valorização boa para rendimento de aluguel. Então, assim, os investidores estão fazendo essa prática aí e está sendo muito rentável. Quem vive de aluguel precisa se preocupar? Pode ter uma alta muito grande, falando já aí nessa área aí de aluguel de imóveis? Porque a gente vê assim que durante a pandemia muita gente teve que renegociar para tentar segurar, diminuir valor, enfim, né, para conseguir pagar o aluguel. Agora que está passando, está reaquecendo, a tendência é subir muito? O aluguel não. O aluguel vai dar essa congelada aí, porque já teve esse aumento de agosto para novembro. Então já teve essa equação, esse reajuste de valor. Agora, o que está tendo muita movimento no mercado é que quando o cliente faz uma simulação em qualquer banco, seja ele do governo ou seja ele privado, e ele faz na modalidade da Price, ele consegue aprovar o seu crédito, desde que esteja o nome limpo, né, com renda comprovada, ele consegue aprovar o crédito e quando ele faz esse comparativo, ele acaba tendo o valor do financiamento dele com o mesmo valor que o aluguel que ele paga. E como nós temos imóveis no mercado que a gente consegue uma avaliação maior pelo banco do que o preço dele de venda, muitas das vezes o cliente consegue comprar 100% financiado.
Então isso fomentou muito o mercado, muito mesmo, e as pessoas estão começando a assimilar já isso. Então eles estão deixando de pagar aluguel, aprovando um crédito bancário para já realmente morar numa moradia que é deles, né? Está usando o que pagaria no aluguel para a prestação da casa própria, né? Exatamente. Questão de tempo de financiamento. O que seria o mais recomendável, o mais viável nessa situação? O tempo você diz já da operação financeira ou o período que demora para fazer esse financiamento? O prazo para pagamento, né? Eu consegui, passei por todas as aprovações e aí eu preciso escolher se eu vou pagar em 10, em 20 anos, o que é hoje está mais... Financeiramente falando, os clientes procuram sempre uma parcela que enquadre dentro do seu orçamento, né? Então, eles sempre procuram um maior prazo. Só que, assim, existe uma explicação de que é favorável o maior prazo, porque o financiamento habitacional, ele trabalha de uma forma que ele trabalha com antecipação de 100% dos juros. Então, se você fizer um financiamento hoje, em 360 meses, e daqui 10 anos você quiser quitar, é a mesma coisa que se você estivesse fazendo esse financiamento em 10 anos. Porque todas as parcelas a vencer, ela vai ser trazida para valor presente e você vai pagar os juros dela só aquela data, só até aquela data. Então, o que acontece? Ao invés de você ter uma parcela de 10 mil reais, você pode ter uma parcela de 4 mil. Mas quando você vai fazendo a sua poupança para poder quitar o seu financiamento, aí você tem 100% do abatimento dos juros. Ah, bacana. Então, isso é muito perfil pontual com cada cliente, né? Então, Diogo, o que a gente percebe é, bom, você tem 10 anos que está no mercado, né? A gente viu aí uma fase em Mato Grosso, em especial Cuiabá, que foi a época da Copa. Certo. Né? Houve um aumento grande de investimentos, vários setores cresceram, aumentou hotéis, né? Mas aí depois veio... né, como fala no cuiabanês, a bordoada, né, porque depois, assim, a gente viu muitos comércios fechando, muitos setores sentindo, muitos imóveis sendo colocados, né, à venda, ao aluguel, enfim, e parece que isso estava demorando para haver uma recuperação, né? Aí depois teve, nesse tempo aí, se eu não me engano, tem uns 2 ou 3 anos, que a Caixa Econômica, por exemplo, fechou crédito para financiamento, não estava financiando nada, né? Então, assim, você acredita que a pandemia, nesse ponto, e respeitando todas as dificuldades, as dores que ela trouxe, claro, mas para o setor ela está sendo um momento de recuperação? Você acredita que isso vai se perpetuar daqui para frente? Não só acredito, como tenho certeza. E falo isso porque o setor imobiliário, muitos já entendem isso, que ele é o único setor que ele consegue ramificar e cascatear recursos em todos os segmentos do mercado. Impacta na venda de veículo, impacta na contratação de pessoas, enfim. O setor imobiliário, aí voltando, foi uma estratégia muito boa de colocar um dinheiro barato no setor que tem a maior segurança, que é o imóvel, que dali ele não sai. E como a taxa de juros ficou bem adequada, hoje a inadimplência caiu. Então, assim, não está tendo mais tanta inadimplência como nós tínhamos no passado. Há 3 anos atrás, que é a época da Copa e um pouco mais aí, nós tínhamos taxa de juros de 11,5% efetiva. Hoje nós temos taxas de 7, 7,5% efetiva. Então, isso dá um impacto muito grande. Tem pessoas que tinham uma parcela de R$2 mil com 200 mil financiado, e hoje ele consegue ter uma parcela de 1.200 com os mesmos 200 mil financiado. Então, isso daí já gera um compromisso do financeiro bem maior, bem menor, desculpa. Então, assim, o mercado imobiliário ele só vem na crescente. As construtoras já estão com os projetos aprovados para lançamentos. Tivemos lançamento recente, uma construtora local. E a previsão para janeiro, fevereiro, março e abril, só do meu conhecimento, temos aí de 6 a 7 lançamentos. E que no mercado estava escasso, não estava tendo lançamento, porque tinham vendido tudo. Então, eu acredito que de janeiro para fevereiro não só vai aumentar, como a procura vai ser bem maior. Uma coisa que eu acho importante, e o mercado reagiu muito bem, é que nós temos hoje uma linha de crédito que chama-se aquisição e construção.
Então o cliente ele consegue fazer um financiamento, onde esse financiamento quita o terreno que ele está comprando, e a diferença desse recurso o banco repassa para ele mês a mês, gradativamente conforme a execução da obra. Sai mais barato para quem está fazendo e é uma segurança muito grande, tanto para o banco quanto para o cliente. Então isso daí no mercado aqueceu muito. Hoje a procura de lotes assim está muito grande mesmo e não temos mais lotes no mercado, né? Pronto para morar, para construir, né? Né? Então quem tem o sonho da casa própria vai ter aí um ano cheio de opções, né? Cheio de opções. Né? Para encerrar, alguma questão que a gente não abordou, que você gostaria de falar ou de repente reiterar do que a gente falou aqui? Bom, na verdade reiterar que assim, o escritório lá está aberto, né, para os nossos clientes. Onde que fica? Fica no bairro do Concil, na Rua Oriente Tenuta, 399. Você tem redes sociais também? Faz divulgações? Rede social é @desouza imobiliária pelo Instagram. O telefone é 65 99677 2040. E assim, o que eu gostaria de reforçar muito é para o cliente realmente pesquisar, fazer simulações de financiamentos, ver o que é a melhor opção, se é um apartamento, se é uma casa pronta para morar, se é uma casa que ele vai dar uma entrada e financiar. Existem muitas negociações de permuta também. A pessoa entrega um imóvel de menor valor, dá uma parte em dinheiro e financia a diferença. E assim, o que eu recomendo e sugiro é que aproveite realmente esse momento das taxas bancárias. A gente não sabe até quando os bancos privados e públicos vão manter essa taxa, que é jamais vista no mercado. Então, assim, eu acho que é um momento muito favorável mesmo para adquirir essa casa própria e lá para frente conseguir um segundo imóvel para ter uma rentabilidade e ganhar sobre o aluguel, né? Acho que é mais esse... Tá joia. Fica a dica aí, né? Fica a dica aí. Obrigada, Diogo. Eu agradeço, viu? Nós conversamos com o Diogo de Souza, empresário, proprietário da De Souza Imobiliária. Então, fica aí essas informações para você. Pesquise, pense bem, analise também, né? Acho que como ele mesmo falou, é importante você ter segurança do que você está fazendo. Vou repetir aqui o telefone que ele passou aqui, é o 99677 2040. E essa entrevista fica disponível no nosso canal do YouTube, no site RDTV e RD News. Tem chamadas nas redes sociais. Curta e compartilhe. Até a próxima.